Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque o Botafogo também joga amanhã pela Libertadores, recebe o Estudiantes no Newton Santos. E o Botafogo é o seguinte, ele depende apenas das suas forças, mas ele é o terceiro colocado do grupo. Então ele precisa vencer os seus 2 jogos em casa, nessas 2 últimas partidas da fase de grupos, para se classificar sem depender de outros resultados. O jogo amanhã contra os argentinos, para esse jogo, o Botafogo deve colocar a seguinte escalação em campo. Renato Paiva com alguns problemas, mas tendo um time que é capaz de vencer o Estudiantes no Newton Santos. Olha só, John no gol, Vitinho na lateral direita, a zaga com Jair, David Ricardo e Alex Telles na lateral esquerda, meio campo com Gregory, Marlon Freitas, Jefinho, Arthur, Cuiabano, Igor Jesus no ataque. Veja que é o time, né? A cada rodada esse time se modifica, né? E vai tentando um modelo a camaleão aí para conseguir se manter forte nas 2 competições e disputar todas, né, Mansur? Não tá fácil com a quantidade de desfalques que o Botafogo tem. E o momento que esses desfalques apareceram, né? Pois é. Quando parecia que mesmo com problemas, o Renato Paiva encontrou um modelo que podia dar pelo menos uma sensação de melhor. Ó, isso aqui é um norte, é um ponto de partida, que foi o jogo com o Fluminense. Logo depois apareceram outras lesões e ele vai precisando tentar reinventar uma forma do Botafogo jogar. Não tem sido atuações tão animadoras assim. O Botafogo não consegue ter uma sequência consistente de boas atuações, mas os problemas têm uma parte nesse processo. O Botafogo depende dele, é a parte boa. Agora, o Botafogo tem... Para passar, não tem outra alternativa, né? Não tem como pensar em classificação sem ser com 2 vitórias contra Estudiantes e Laú, os 2 jogos no Newton Santos. A Laú venceu o Carabobo, jogou hoje, né? O jogo foi 4-0 para Laú. Com isso, se o Botafogo, por exemplo, empata o jogo amanhã, ele entra na última rodada com 7 pontos, Estudiantes e Laú com 10. Botafogo enfrentando a Laú, chega aos mesmos 10, mas... vai chegar com um saldo de 1 contra a Laú com um saldo de 3. Com uma vitória... pelos gols marcados, se ele vencer por 1 gol, ele não passa... Tem que fazer 2-0. A Laú vai ter que fazer 2-0, porque naturalmente o Estudiantes vai vencer o Carabobo no último jogo. Olha, o Botafogo continua ainda sem Bastos, né? Estou fazendo de cabeça aqui, Bastos não joga, já está bastante tempo fora. O Barbosa, de novo, não joga, então o Botafogo perde a sua dupla de zaga titular. Savarino, o principal jogador do time, também não joga, está com problema muscular na coxa. O Matheus Martins, que vinha jogando bastante, também está fora por causa de lesão. Mastriani agora... também foi para o estaleiro, né? O Santi Rodrigues voltou a ficar no banco no último jogo, não estava lesionado, não entrou, mas... Não está no melhor das suas mas em tese, já para alguma parte do jogo já está à disposição. Desses últimos jogos do Botafogo, para mim o jogo do Fluminense foi um jogo assim que o Botafogo voltou. E aí, mas desses jogadores que você acabou de falar aí, que foram importantes dentro desse jogo, o Mastriani, o Savarino, Matheus Martins... não estão dentro do jogo. E em uma das conversas que eu tive com o Renato Paiva, ele me disse que gosta de dobrar o lateral e agora está tendo a oportunidade de dobrar ali do lado esquerdo. E, principalmente dentro dos jogos, ele mexe muito na lateral. Do lado direito também tem essa troca do Vitinho com o Matheus Ponte, né? Porque ele exige muito do lado do campo, jogadores que agridam muito a última linha e ele, uma das conversas, e a gente vai vendo isso, né? O Botafogo tentando se reinventar por falta de jogadores importantes e acabou achando aí achando não, né? Obviamente, 4-0 contra o Inter. Dá confiança, mas não foi um grande jogo realmente do Botafogo, mas os jogadores chegam com muita confiança, principalmente de chutar de fora da área, né? Porque os caras fizeram cada golaço. Me ajudaram no Cartola. É isso, só golaço. 4-0 é um placar, ainda mais contra o Inter, por mais que o Inter tenha feito algumas modificações no time, né? No jogo veio bastante desfigurado, total, né? Bastante, mas 4-0 não é toda hora no Campeonato Brasileiro, né? Quem também jogou hoje, a gente já falou aqui, mas vamos mostrar os melhores momentos para vocês. O Botafogo joga amanhã, jogo à noite no Engenhão, e o Botafogo no Engenhão, Newton Santos, como vocês queiram chamar, eu chamo de Newton Santos normalmente. Quero saber
como é que está esse Botafogo, como é que está o estado de espírito de um time que vem de 2 vitórias consecutivas. A primeira não foi convincente, lá contra o Carabobo, mas ganhou, né? Ganhou na Bacia das Almas, ganhou no fim, mas ganhou. E agora de uma atuação bem melhor no Brasileiro, com goleada. Ontem o Pedrosa estava aqui e disse o seguinte, o Bandeira, não sei se você concorda com ele. Foi goleado, o Botafogo fez uma atuação melhor, mas a atuação não foi condizente com os 4-0, não. Também não foi para isso tudo. O que você achou? Para mim foi condizente no seguinte sentido. Primeiro tempo, não foi condizente com 2-0. Realmente, Botafogo não jogou para fazer 2 de diferença contra o Inter no primeiro tempo. Mas no segundo, jogou para fazer 4-5. Porque o primeiro tempo foi condicionado também pela abertura do placar logo cedo. O Botafogo fez 1-0 com 8 minutos. O Inter estava se defendendo. Depois do gol do Botafogo, o Inter se lançou ao ataque. O Botafogo estava desorganizado defensivamente, mas... Naquela câmera lá, o amigo Bandeira, aquela ali, beleza. aquela é a sua câmera. O Botafogo estava desorganizado defensivamente, mas acostumado a sentar aqui. Ó. E o Inter não soube aproveitar. Teve 1 ou 2 chances, o Inter não soube aproveitar. Então o Botafogo no final fez um gol muito legal, explorando uma deficiência do Inter, que é a recomposição defensiva. Não, e o Botafogo está chutando bem de fora da área. O time do Roger tem essa deficiência hoje, que é a recomposição. Então, exploramos o Marlon Freitas fazendo os lançamentos e o time chutou muito bem, realmente. O Arthur fez um golaço. Aí, no segundo tempo, o Botafogo volta muito melhor, reequilibra a marcação, faz o terceiro logo no início, também condiciona o jogo. Poderia ter feito, depois do 4º gol do Telles, poderia ter feito o 5º e o 6º. E aí, o estado de espírito do time vai lá em cima. Realmente são 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O Botafogo não vinha jogando bem, mas se olharmos para os números, são importantes, porque venceu na Libertadores. O Carabobo fora de casa é um time fraco, tem que vencer? Vencemos. Vencemos o Internacional agora, não é qualquer adversário. Com goleada, teve Copa do Brasil. O Botafogo já se colocou nas oitavas de final, fez 4-0 no Capital e teve vitória recente também importante sobre o Fluminense. É reorganizar o sistema defensivo, ainda precisa de ajustes, mas ofensivamente, se o Botafogo produzir o que produziu contra o Inter, tem tudo para vencer o Estudiantes amanhã, até porque o time argentino vem em uma fase também. Venceu o Alaú no Chile muito bem, só que entre 2 derrotas lá na Argentina e tendo muita dificuldade em casa. Perdeu por 4-0 agora no final de semana. Aliás, por 2-0 no final de semana agora e tinha tomado uma goleada de 4-0 recentemente também. Eu vi 3 jogos bons do Botafogo nesse campeonato. Não me lembro se vi todos os 7 ou 8 jogos. Quantos jogos o time já fizeram? 7 ou 8, né? Eu vi pelo menos uns 5 jogos desses 8 e me lembro de 3 jogos bons. Eu achei boa a estreia do Botafogo contra o Palmeiras, embora não tenha vencido o jogo fora de casa, merecia vencer. Foi um jogo muito bom contra o Fluminense, né? Foi muito superior. Acho que talvez tenha sido a melhor atuação do Botafogo no campeonanato, embora tenha vencido só por 1 gol de diferença, né? Acabou fazendo 2-0, né? Fez 2 no fim. E essa atuação contra o Inter foi uma atuação boa, eu reputo também muito boa, né? O segundo tempo foi excelente. O time retomou, eu acho que esse apetite, essa agressividade, essa verticalidade que tem em direção ao gol. Não é um time ainda totalmente equilibrado, digamos assim. Eu acho que defensivamente, como você falou, tem ajustes a serem feitos, mas na parte ofensiva o Botafogo recuperou uma parte grande, pelo menos a meu ver, do futebol que jogou no ano passado. É aquele time cortante, é um time vertical, é um time muito agressivo quando tem a bola ali, quando parte em velocidade. Eu acho que tem espaço para crescimento. A gente estava discutindo ontem aqui, eu levantei a bola se o Botafogo ainda tem tempo de lutar pelo título do Brasileiro. E eu acho que tem. Eu acho que ele hoje já não é, obviamente, um dos 2 favoritos, porque ele já está com uma certa distância. Mas eu não descarto de jeito nenhum o Botafogo da luta pelo título. Temos apenas 8 jogos realizados, né? Se você pegar a pontuação a qual o Botafogo ainda pode chegar no Campeonato Brasileiro, tenho certeza que com a pontuação máxima ele seria campeão. Claro que ele não vai fazer a pontuação máxima daqui até lá, mas se ele fizer uma campanha acima da expectativa, ele ainda pode chegar, porque o Palmeiras vai perder ponto, o Flamengo vai perder ponto e o Bragantino vai perder ponto, né? Então tá aí a classificação na tela. O Botafogo hoje estaria um pouquinho embaixo, tá em nono lugar atrás do Bahia, do Atlético Mineiro. O Ceará. A distância já diminui nessa rodada porque eu acho que o Bragantino jogando em casa vai tirar ponto do Palmeiras. Tem tudo para tirar. Eu acho. Então hoje o São Paulo quase tirou? O Botafogo tá 8 do Palmeiras. É muito ponto. Claro que o Botafogo, na minha opinião, não é mais favorito, né? Não é. Mas para mim, se você pegar ali do Botafogo para cima, e ontem eu levantei aqui, Bandeira, para mim, Palmeiras e Flamengo hoje são os favoritos ao título, mas eu não tiro da briga aí Botafogo. Não tiro da briga,
O Bragantino, pra mim, não vai chegar. O Bragantino acho que é coisa de tiro curto. Eu acho que o Bragantino não tem fôlego. Bota ali grande pra mim de novo ali, aumenta pra mim essa classificação, por favor, pra gente ter os números ali. Cadê? Tirou da tela? Opa. Vamos lá. Então, eu acho que assim, Palmeiras e Flamengo estão na briga. E aí, pra baixo, sinceramente, eu só vejo, sendo bem realista, Botafogo e o Bahia eu não vou descartar também, não. O Bahia eu não vou descartar, porque eu acho que o Bahia é um time bem dirigido, é um time hoje cascudo, maduro, né, com consistência. Não sei se tem caixa para ser campeão. Com o Botafogo hoje também está distante. Mas eu não descarto esses dois. Para mim não vai fugir desses 4 aí, não. Não acredito. Para título, tá, gente? Tô falando de título. Não acredito em Atlético, em Ceará, em Fluminense, em Cruzeiro, em Bragantino. Botafogo e Bahia estão correndo por fora nessa aí. Bem por fora nesse momento, pela pontuação. Mas tem muito campeonato ainda, Bandeira. Eu concordo com você, ainda tem um confronto direto na primeira rodada do segundo turno, Botafogo e Palmeiras. Tem 2 confrontos entre Botafogo e Flamengo, um já no próximo final de semana. E o caso do Bahia é elenco. Vamos ver se o Bahia vai se reforçar. Porque por mais que o Botafogo tenha dificuldades com o elenco nesta temporada, o Botafogo está com desfalques. O Inter estava desfalcado, não tinha o Alan Patrick, o Botafogo não tinha o Savarino. Eles, no mínimo, se equivalem, para ficarmos por aí. O Botafogo também não tem o Matheus Martins no momento, não tem a dupla de zaga titular, Bastos e Barbosa, e mesmo assim já vem evoluindo, mostrando um futebol acima daquele que estava sendo mostrado recentemente. Então, eu acredito no Bahia, sim, mas eu ainda acredito mais no Botafogo. Hoje, claro, o Palmeiras e o Flamengo são os grandes favoritos, embora o Flamengo não esteja apresentando, aí o Papa vai falar daqui a pouco, aquele futebol esperado. Né? Mesmo na vitória contra o Bahia, eu não vi um Flamengo, depois do gol, amassando o adversário e o Bahia com... O Flamengo não é favorito contra o Botafogo, não, no fim de semana aí, hein, Papa? Aí a gente vai entrar nessa seara, mas o Flamengo está bem desfalcado, o Flamengo vive um momento ali de oscilação. É verdade. E, cara, eu acho que o Botafogo está crescendo um pouco, mas também não está ainda na sua plenitude. Não. Eu acho que é um momento de crescimento do Botafogo e de reajuste do Flamengo. Vamos ver. Acho que é um jogo que promete ser muito mais disputado do que foi a Supercopa. Com certeza. Isso aí é um jogo... Eu vou te falar mais. Por isso eu torço para o Bragantino conseguir uma vitória ou um empate contra o Palmeiras, porque eu tô achando que o jogo está com a cara de empate, meu amigo. Botafogo e Flamengo? Tá com a cara de empate. Aquele 2-2, que tinha uma época que só tinha 2-2. Só tinha 2-2. Impressionante. Flamengo e Botafogo empatavam demais. 2-2 direto. E aí, de um tempo pra cá, o Botafogo ganha umas 2, o Flamengo vai ganhar 2. E assim tem sido. Tem sido muito equilibrado o Flamengo e Botafogo. Esse jogo vai ser onde? Vai ser no Maracanã. Domingo, 18h30. Eu acho que jogo depende, interessante. Casa cheia, né? tá? Depende muito. Já estão vendendo já? Tá vendendo bem. Tá vendendo bem. E é meio a meio? E quinta-feira contra a LDU. Eu não entendo esse troço, cara. E quinta-feira contra a LDU. Não vai ser. Porque o Botafogo não faz. Não aí faz o Flamengo isso. Vai fazer o Botafogo é 90-10 no Newton. O Flamengo tenta fazer, mas o Botafogo, desculpa, né? Nesse sentido, o Botafogo não faz. O Flamengo tenta fazer meia-meio com todo mundo. O Flamengo sempre tenta fazer meia-meio com todo mundo. E aí o Flamengo executa a reciprocidade, como vai tentar fazer a reciprocidade também com o Palmeiras, que o Palmeiras está tentando de todas as formas tirar a torcida do Flamengo lá, alegar que o Flamengo é rival também em São Paulo, que teve aquela situação lá daquela... Quer banir, não quer dar nem 10%? O que acontece? Teve aquele problema lá que foi causado, depois foi provado, foram os próprios palmeirenses que jogaram a garrafa, ela bate, o vidro volta. Os próprios palmeirenses foram os responsáveis pela morte da menina, né? E aí eles querem impedir, estão lá lutando, toda vez que começa a chegar perto do jogo do Flamengo com o Palmeiras, eles começam, mas já soube que não vai ter nada não, vai ter 10% do Flamengo lá, e o Flamengo sempre vai tentar fazer a reciprocidade. Se não tiver torcida, o Flamengo vai falar com o Ministério Público aqui para não ter deles também, se tiver 10% lá, 10% aqui. Lá eles podiam tirar a rede do setor visitante, que atrapalha horrível pra caramba. Aquilo ali é um absurdo. Aquilo é um absurdo. É um absurdo aquilo. É uma vergonha. Pelo ingresso, parece que você tá ali igual um animal ali dentro, tá numa jaula. Exatamente. Pra que aquela rede ali, né, no estádio do Palmeiras? Mas, ô Bandeira, seriamente, eu fico triste com esse negócio do Botafogo não permitir que haja estádio dividido no Newton Santos. Né? Imagina a torcida do Botafogo podendo ocupar metade do Maracanã. Acho que não acontece há muito tempo isso, né? De dividir em clássico. Eu não me lembro, com o Fluminense eles também não estão jogando meio a meio há um tempo, porque também só cedem 10% ao Fluminense. Bom, aí você teria um Flamengo e Botafogo, um estádio meio a meio, no Maracanã, enfim, cara. Mas eu deixaria isso pro Carioca. Qual é a explicação para isso, Bandeira? Eu deixaria isso pro Carioca. A Supercopa eu teria pedido pra CBF botar no Maracanã ao invés de colocar. Com todo respeito à galera lá de Belém, maravilhosa, mas eu pediria para colocar no Maracanã meio a meio. Agora, no Campeonato Brasileiro, eu sou muito adepto também da vantagem pelos 3 pontos. Jogar em casa,
O regulamento diz, vai jogar em casa? Então, tudo no meu direito, 90%. Depois Mas não basta conhecer melhor o campo, o estádio? Não, eu prefiro 90-10. É mesmo? E assim, olha que eu vou nos 10% fora de casa. No Maracanã, contra o Flamengo, contra o Fluminense, eu sempre vou. Às vezes eu vou como imprensa, mas muitas vezes eu vou como torcedor. Mas não é muito mais legal ter o estádio dividido, você não acha? Olha, eu sou de uma geração que viu o estádio dividido várias vezes, então eu faria isso no Campeonato Carioca, no campeonato mais tranquilo. Eu creio que dê para fazer, mas não no Campeonato Brasileiro, porque senão você perde ali 3 mandos de campo, enquanto o Palmeiras está jogando lá 19 partidas dentro de casa. Eu quero que o Botafogo jogue 19 partidas dentro de casa também. Respeito, admiro, gosto muito da tradição de jogar com meio a meio, mas eu faria isso em outras competições. No Brasileiro, não. No Brasileiro, E o Flamengo? eu prefiro o meu tapetinho com 90%. Vamos falar do Flu ou do Bota? Vamos andar com esse programa? Botafogo! Top 10. Rodrigo Machado hoje com o Bota. Tu pegou o top 10. Pois é, Breno Mancef. Amanhã, portanto, o Botafogo tem uma decisão contra os Estudiantes de La Plata no estádio Newton Santos, às 9h30 da noite, com transmissão aqui, é claro, da Transamérica. E assim, vamos lá, vamos fazer conta nesse grupo A da Libertadores da América, em que o Glorioso se encontra na 3ª colocação. O líder do grupo é o Estudiantes, que garante classificação antecipada se vencer o Botafogo. Quem também pode confirmar a vaga nas oitavas de final ao fim desta 5ª rodada é o Universidade de Chile, que precisa ganhar do Carabobo da Venezuela. O jogo é hoje. Atenção, torcedor. Hoje, 9h30 da noite, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. E aí, se eles vencerem, precisam torcer para uma derrota do Glorioso amanhã. E aí, esse cenário, infelizmente, elimina o Botafogo. Mas vamos ao copo meio cheio. O Bota também pode entrar na zona de classificação a uma rodada para o fim da primeira fase, bastando vencer ou até empatar o jogo de amanhã, a depender do resultado de hoje. Por exemplo, se o Carabobo cometer o crime e derrotar a Universidade de Chile no Estádio Nacional. É improvável? Muito, demais. Só que é futebol. Temos que projetar e torcer por essa possibilidade. O Renato Paiva, depois da goleada imposta ao Internacional no último domingo, no estádio Newton Santos, confirmou que o Savarino, o Alexander Barbosa e o Matheus Martins, lesionados, não estarão em campo amanhã. Além deles, o Mastriani também não deve atuar por lesão. Então, qual é a provável escalação do Botafogo? John no gol, Vitinho na direita, Jair e David Ricardo na zaga e o Alex Telles na esquerda. No meio de campo, Gregory e Marlon Freitas. E aí os jogadores de frente, Jefinho, Arthur e Cuiabano, além do Igor Jesus. Essa é a provável escalação do Fogão. O Estudiantes deve ir a campo com Mancilla, Messa, Núñez, Rodrigues e Arzemendia. No meio de campo, Medina, Gabriel Neves e Ascar Cibar. E os 3 jogadores de frente, Palácios, Alário e Tóbio Burgos. Apita o jogo, Juan Benítez, do Paraguai, auxiliado por Eduardo Cardoso, também do Paraguai, e Julio Aranda, também do mesmo país. O VAR será do Ulisses Meirelles, também do Paraguai. Um pouco mais de 20 mil ingressos foram vendidos para o jogo de amanhã, segundo a última parcial. E amanhã teremos um mosaico ali no setor leste superior e leste inferior. É pro torcedor do Botafogo lotar o Nilton e empurrar o Glorioso rumo à classificação. Só a vitória interessa, Brenoca. Valeu, Rodrigo Machado, com as informações do Botafogo projetando o jogo de amanhã. Jogo decisivo. Amanhã a gente vai ter mais tempo, é claro, para falar do Botafogo, principalmente no Papo 2. Amanhã, inclusive, Papo 2 eu apresento do Maracanã, porque tem jogo do Fluminense às 7 e 9h30 no Newton Santos. O Botafogo jogando, Vitoca narra esse jogo amanhã na Transamérica. Cara, mas assim, se a gente brincou e falou sério também, é claro, do nervosismo do jogo do Vasco, esse jogo do Botafogo amanhã tem a goleada que ajudou a trazer o hype de novo pro torcedor do Botafogo. O cenário é diferente, né? É diferente. O elenco é diferente. Aí, né? Tem um otimismo. Tem um treinador que tá numa curva de crescimento, a gente pode falar, no Botafogo. Então é um cenário completamente diferente. A gente ouviu ontem o Brandão, antes da folga dele, falando que já tinham quase 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada na hora do entre e sai, ou seja, é um cenário completamente diferente e mais favorável para o Botafogo conseguir essa classificação, ou pelo menos a manutenção das chances de classificação com um relativo conforto, se é que a gente pode falar assim, pensando na próxima fase. É um adversário que vem, talvez, para não jogar, né? Talvez não, quase certeza que o Estudiantes vem aqui para amarrar esse jogo e segurar o empate,
Porque o empate praticamente classifica eles. Tendo essa possibilidade, né? O outro jogo é hoje, do grupo. O Estudiantes, na última rodada, ele pega o Carabobo em casa. Então, muito provavelmente, o Estudiantes vai vencer o último jogo. Então, um empate garante até mesmo a primeira posição, porque o Estudiantes iria a 10 pontos com esse empate, vencendo o Carabobo teria 13, e aí a Universidade de Chile dificilmente vai chegar a 13 pontos ganhando os 2 jogos. Então, mais do que a pressão pelo resultado... deve vencer hoje. Ela deve vencer hoje o Carabobo. Mas a última rodada da Laú é no Rio de Janeiro contra o Botafogo. E aí esse jogo seria um confronto direto para definir quem seria o segundo colocado, caso o Estudiantes consiga esse objetivo de amanhã, que é empatar o jogo. O Estudiantes vem para empatar. Na última pega o bônus do grupo, que é o Carabobo. Ou seja, iria a 12 já garantido, tirando o jogo de amanhã, 12 pontos, né? E o não se engane, tá? Não tem mais bobo no se o Estudiante chegar a 13, ele vai ser o líder do grupo. Por isso que esses 13 pontos passam pelo empate amanhã. Empatando amanhã vai a 10, vencendo o Carabobo vai a 13. E aí ninguém passa ele. Eu espero assim, os jogadores estão... Eu espero que não estejam eufóricos, né? Porque a galera acaba criando uma euforia, com razão, e deve criar mesmo. Tá? Você acha que não criou, não? Tá indo do Newton Santos. Eu achei que a galera, assim, ficou mais empolgada. Ficou empolgada, porque o time tá precisando uma resposta. Mas é isso que eu tô falando. Mas o torcedor sabe que o Botafogo não jogou tão bem assim, o adversário era pior do que o Estudiante. A vitória de semana passada foi uma baita vitória pelo resultado, obviamente. A atuação foi muito ruim. Segundo tempo, principalmente, foi um bom jogo. Primeiro não. A atuação foi ruim semana passada, o Botafogo venceu, o resultado foi um baita resultado, porque manteve o Botafogo vivo. Se tivesse empatado, adeus. Assim, a situação ficaria periclitante. Pra usar o termo do Rodrigo Machado. Então, eu espero que não vire euforia. Do sentido de atrapalhar. Eu acho que não vai, não. O torcedor tá com o pé no chão. O time tem que ter aquele controle emocional, né? Aquele equilíbrio emocional pra tudo que pode acontecer. O time titular quase inteiro passou por coisa muito pior ano passado, né? Não, sim, lógico, mas existe ansiedade, existe a pressão da torcida, a impaciência em determinados momentos, não com o time, mas com o treinador na beira do gramado. Então tudo isso pode interferir também no andamento do jogo. Acho que é aquilo, né? Conseguir um resultado mais do que performance. É como a gente vem avaliando, ou avaliou o Fernando Diniz nesses próximos jogos do Vasco da Gama até a parada pro Super Mundial. Pro Botafogo agora no caso da Libertadores, nem pensar em performance, apenas vencer, né? Somar os pontos necessários para conseguir a classificação e a partir daí também tendo um mês à disposição. Um mês não, né? Mas tendo não tanta responsabilidade assim no Super Mundial, pensar em performance e evoluir em determinados pontos. O André Luiz está perguntando se existe algum método especial quando tem jogos no mesmo dia no Newton e no Maracanã. Não sei se ele está perguntando sobre o esquema da Polícia Militar, assim. Newton Santos e Maracanã são relativamente distantes no que diz respeito de encontro de torcida. Pensar, por exemplo, o Vasco jogando em São Januário e Flamengo jogando no Maracanã não seria autorizado porque as duas torcidas percorreriam o mesmo caminho e poderia ter... Estava previsto, né? Então, mas mudaram, porque a Polícia Militar não autorizaria esse tipo de coisa. Agora, Botafogo jogando no Newton e Fluminense jogando no Maracanã é um... Fluminense 9h30? 9h30, não, 7 horas. É um dia de risco baixo, é considerado risco baixo. E um jogo começa... Enquanto um jogo tá rolando, a outra torcida está chegando no estádio. Então não existe esse cruzamento assim. Pois, por exemplo, 4 horas e 9h30, aí, ou 9 da noite, por exemplo, num sábado, poderia ter um encontro de torcidas e aí poderia dar problema, então haveria um risco maior. Enquanto a torcida do Fluminense vai estar dentro do estádio, a do Botafogo vai estar indo pro estádio. Então, e ao contrário. E quando você estiver saindo do estádio, a torcida do Botafogo vai estar lá comemorando gols. O risco é baixo. E acho que nenhum dos dois jogos vai ter lotação máxima também, né? Então, não sei como é que tá, depois o Machado vai falar como é que tá a venda de ingresso pro jogo do Fluminense. Com certeza ele vai falar. Acho muito difícil que seja uma venda, um grande sucesso de vendas esse jogo. A Patrícia tá pedindo um abraço pro Fábio Leopoldo, porque é aniversário dele hoje, fã da gente. Valeu, Fábio Leopoldo, parabéns, irmão, tamo junto. Patrícia de Jesus também, um beijo pra ela. Quantos anos? E não sei, pode falar aí, mas teve um pedido aqui também, ó. Ai, cadê? Thiago Costa. Breno, manda um parabéns pro meu filho Matheus, que tá fazendo 6 anos. Parabéns, Thiago, pelo filhão. E parabéns, Matheus. Valeu, Matheus, 6 anos. Ligado na Transamérica, tamo junto, Matheus. Já pode ajudar aí pra o papai você. e a mamãe em casa. Com certeza, Deus abençoe. O Bruno tá perguntando aqui, o Estudiantes tem 6 pontos, Vitória. Não, tem 9. Campeonato esse que você tá vendo, Bruno. Tem que estudar melhor aí, tem 9 pontos. Bruno. São 3 vitórias. Ganhou do Botafogo, da Laú e do Carabobo. Esse é o estudante, são os estudantes de La Plata? Sim, não é o estudante de Mérida. Não, né? Os de Mérida ficaram pelo... Não, o de Mérida nem classificou. É da Venezuela, cara. O Mérida ganhou do Puerto Cabello, inclusive. Ganhou. O Estudiante, que é um time de Mérida, ganhou do Puerto Cabello e o Vasco não ganhou. Que é de Carabobo. Puerto Cabello é de Carabobo, é isso aí. Puerto Cabello é de Carabobo e o Estudiantes é de Mérida. E sempre não existe mais bobo no futebol, né? Um time de Mérida venceu o Puerto Cabello e o Vasco não. Mas Mérida tem tradição no futebol? E o Fran Mérida jogava no Atlético Paranaense. Então,
Eu ia lembrar daquele jogo, que eu sempre lembro daquele jogo, porque ficou marcado pra todo mundo, né? Aquela derrota pro Atlético Paranaense que o Flamengo tem a saída do Mano Menezes. Lembra disso? 2013, eu acho. Campeonato Brasileiro, O Mérida acabou com aquele jogo. Foi derrota não, o Flamengo não virou o jogo. Não, foi aí... 4x2, pô. O Mérida Paranaense está venceu de 4x2. O Mérida se aposentou? Ele é de Mérida? Deve ser, não, né? É da Espanha. Não, ele é espanhol. Mérida na Venezuela, pô. Não, então, é igual Araruama, que é de... Rio Bonito. 99557-1013. É de Mérida, não. Eu sou de... Fala, rapaziada, aqui é o Bruno, da área do Governador. Pô, o Jorginho fez aí utilidade pública aí, dizendo que qualquer medicação sem prescrição médica é caixão e vela preta. Pergunta pra que ele toma quando tá com dor de cabeça. Valeu, rapaziada. E outra parada, hein? Hoje é dia de sorrir, de se alegrar. Vasco vai jogar. Mas bom mesmo é Café Capital. Valeu, irmão. Tamo junto. Tamo junto. O que tu toma quando tu tá com dor de cabeça? Não, ele tá dizendo que se automedicar é saudável? Mas então ele perguntou o que você toma. Ele não falou isso. Você tá interpretando o que ele falou. O que você toma quando tá com dor de cabeça? Ele não falou isso. Água. Toma água. Tomo água, espero passar, ué. O mal do brasileiro. O mal do brasileiro é a postura do homem. É isso aí. Não vou no médico. Isso, espero passar. Espero me curar sozinho. É cheio de mancha vermelha na pele. Vou curar. Ó, o Sege e Esteja falou o seguinte: para a primeira colocação amanhã é ganhar de 2-0. Isso. E na última, briga de saldo direto também. Caso empatar no saldo, o Estudiante na frente. Aí tem que ver aqueles critérios que a gente falou, né? Gols fora de casa. Ganhando de 2-0, o Botafogo empata com o Estudiante, mas na última rodada o Estudiante pega o cara bobo em casa. Mas não tem bobo. E o Botafogo não goleou o cara bobo em nenhum dos jogos, né? Venceu por 2-0 em um e por 2-1 em outro. Isso pode fazer diferença. O Pablo Arnaes. Achei uma falta de respeito colocar pressão na torcida do Botafogo. Ele tá zoando, falando que eles têm que lotar o estádio e empurrar o Botafogo, sabendo que não tem torcida nem pra encher uma arquibancada de colégio. Ano passado foi ilusão, né? O Pablo que falou por aqui, ó. O Renan. Pergunta é essa, Renan. Roberta Paiva. Depende da dor de cabeça. Às vezes pode ser pressão alta, diabetes, AVC, enxaqueca. O pessoal não procura a causa, só quer passar os efeitos. É verdade, tá vendo? É verdade. Então o Jorginho tá certo? Eu não vou dizer isso não. A Patrícia falou que a Patrícia falou que 39 anos. 39 anos. 39, quase no Zenta. Quase no Zenta. 99557-1013, fala aí. Fala, papo de craque. Brenoca. Oi. Que tá falando aqui é o Bruno Henrique. Rapaz, eu tô 3 meses sem assistir o programa. E voltei a assistir hoje. Se arrependeu? Cachorro aí. E o estagiário continua dando os mesmos mole de quando era estagiário. Botando o WhatsApp repetido. É porque tu não ouviu o início do programa. Terror, cara. Ele é demais, ele. O cara ficou 3 meses, Jorginho. Voltou hoje a mesma coisa. Parece que não mudou nada. Ele tava embarcado, né? Ó, teve... O Antônio Périco falou o seguinte: avisa o amigo que o Mérida original é na Espanha. A Mérida, na Espanha, a cidade original é na Espanha, na região da Extremadura. Aí o cara perguntou, na Extremadura? Tem uma rua em Vista Alegre chamada Extremadura. Não é possível. Tem. Já visitou, Vitor? Já visitei, passo lá todos os dias. Você passa todo dia? Dá uma passada na Extremadura. Todo dia. Beleza. 99. Joga no Google. Manda mais um zap aí. Vou jogar lá. Engasgou, hein? Enquanto falava sobre do Papo de Craque 2. Aqui é Guilherme Dejaí de Ipu, Ceará. Botafoguense. Cara, já que hoje é o dia do chefe de cozinha, vamos deixar pra comemorar só domingo. Vamos ter no cardápio urubu à milanesa. Valeu, galera. É atrás daquele condomínio onde era o cimento branco ali. Isso aí. Pode falar, eu acho que é contra a lei matar urubu, principalmente. Mas assim, quem come urubu? Não, mas é contra a lei, cara. Urubu não se come, não. Não pode matar urubu, não. A rua Extremadura, ela vai da estrada da Água Grande até o Trevo das Margaridas. Isso aí, vocês acharam que eu inventei isso? Só que ela não tem conexão com o Trevo das Margaridas. Não tem, rua sem saída, tem um condomínio no final dela. A gente foi pra fazer, eu e Léo, a gente foi fazer um jogo lá no Arte Sul, lá na Dutra, lá em quase em Queimados, no final de Nova Iguaçu. O Breno ali no Aí o Léo, vou te esperar no Trevo. Eu falei, Léo, tu vai me esperar no Trevo? Pô, tem erro não. Aí tô eu passando, aí o Léo pulando a grade, opa!
Aí eu, meu Deus do céu. Pelo amor de cara. Deus, olha, galera, foi tudo feito com segurança. Não foi tinha não. Uma baia, não, tinha foi uma porque baia, eu encostei o carro. Tinha uma baia. Tomei buzinada. Tem ponto de ônibus ali perto. Não, mas você não pegou no ponto de ônibus, Aí você pegou no o trevo. Henrique tá dizendo que a rua Extremadura é perto da rua Rego Fortes. É verdade, a rua Rego Fortes já é em Cordovil. É um médico, tem escrito lá, rua Rego Fortes, aí embaixo, médico. Aqui tá dizendo que Parada a de Rego Lucas. Forte ou é Cordovil ou Parada de Lucas. É um pouquinho. Rego Forte. Pouquinho distante, tem uns 2 quarteirões de distância. Aqui, ó. A rua Rego Fortes é perto de onde eu morava, na Misael de Mendonça. Um pouquinho ali pra frente. Ó, da rua 1 quilômetro e 100, pô. Tu tá vendo a mesma coisa que eu, né? Isso aqui, 1 quilômetro e 100. Pra quem pega 17 ali minutos a pé. A rotatória da Miriti, pra esquerda é a rua Extremadura, pela Água Grande, pra direita você pega a rua Cordovil, né? Aí tem a rua Rio Ap e a rua Rego Forte. Inclusive ali... Largo do Bicão, né? Um pouquinho mais próximo, nesse caminho entre a rua Rego Fortes e o Largo do Bicão... Bicão, com B, Bico Grande. Vai surgir um novo bairro no Rio de Janeiro, um projeto aí. Argentina, o bairro do né? Argentino. Argentina. Aqui, vai ser ali pertinho. Lei 9.605 de 98. Lá vem. É proibido... Matar urubu. Crime ambiental... Matar um urubu. Então tem que avisar o Botafogo, porque já tem umas temporadas aí que... Vamos! Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Antes de sair, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um, cabe no seu bolso, ajuda muito o canal, muita estrutura que a gente tem aqui e fazer um trabalho. Um canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Ninguém espera a gente, tá? Nós temos aqui em cima o Live Pix, né? Você manda mensagem de áudio ou de texto pra gente. E ali em cima é o nosso Pix do canal, rafaguense10@gmail.com, tá? Obrigado aí a todos que mandaram Pix pra gente. Ajudaram muito, tá? E também é o nosso e-mail de contato. Se você mandar proposta aí, parceria, de patrocínio pra gente, manda lá que a gente troca uma ideia e conversa e fecha uma parceria bacana pra ambas as partes aí. Pessoal, fico por aqui, tamo junto sempre. Um abraço e até o próximo vídeo.